pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula, agora sobre conjunções subordinativas. Vamos lá. Conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações. Até aqui é semelhante às conjunções coordenativas, porque também ligam duas orações. A diferença aqui é que nas conjunções subordinativas eu terei duas orações, sendo que uma delas é dependente da outra. Depende da outra. Já nas conjunções coordenativas não, eu tinha duas orações independentes, uma não precisava da outra para que houvesse sentido, e eu poderia até formar uma frases isoladas com aquelas orações. Aí eu coloquei aqui um exemplo, vejam só. O filme já tinha começado quando ela chegou. Temos aqui, o filme já tinha começado, a primeira oração. Então, se é a primeira oração, a oração principal. Tenho aqui uma conjunção subordinativa, quando? Que está introduzindo uma outra oração. Já que eu tenho uma conjunção subordinativa introduzindo uma outra oração, esta outra oração aqui, que está sendo introduzida por uma conjunção subordinativa, será uma oração subordinada. Então daí eu separei. O filme já tinha começado, é a oração principal. O quando é a conjunção subordinativa que está introduzindo, ela chegou, que é a oração subordinada. As conjunções subordinativas subdividem-se em integrantes e adverbiais. As integrantes indicam que a oração subordinada, por elas introduzida, completa ou integra o sentido da principal. Vejam só, a oração principal, que é a primeira, depende da segunda oração para ter sentido completo. A segunda oração é a subordinada porque está sujeita à primeira oração. Então, as integrantes indicam que a oração subordinada por elas introduzida completa ou integra o sentido da oração principal. Também introduzem orações que equivalem a substantivos. São elas que e se, são as conjunções integrantes. Daí eu coloquei dois exemplos aqui, observem. Espero que você volte. Temos aqui o que como conjunção integrante, que está introduzindo uma oração subordinada. Interessante é que a oração subordinada aqui está completando o sentido do verbo, porque eu digo espero. Espero o quê? Que você volte. Mas eu posso substituir a oração aqui subordinada por substantivo. Olha só, espero que você volte é o mesmo que eu dizer espero sua volta. Não sei se ele voltará. Aqui o se, introduzindo uma oração subordinada, não sei o que, se ele voltará. É o mesmo, quer dizer, não sei da sua volta. Então, já que as conjunções integrantes introduzem orações substantivas, as conjunções adverbiais indicam que a oração subordinada introduzida por elas exercerá a função de adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? É o termo modificador do verbo, do adjetivo ou do advérbio da oração principal. E indicará as circunstâncias que essas conjunções exercem. Vamos conhecer. As conjunções subordinativas ou as locuções conjuntivas subordinativas podem ser todas estas aqui, ó. Condicionais, causais, comparativas, conformativas, consecutivas, concessivas, finais, temporais, proporcionais e integrantes. Vamos estudar uma de cada vez, iniciando com as condicionais, que, como o próprio nome já diz, iniciam orações que exprimem uma condição
ou hipótese, para que o fato da oração principal aconteça. São elas, se, caso, contanto que, salvo se, a menos que, a não ser que, desde que, entre outros que expressem essa circunstância. Observem os exemplos aqui, Os ingressos serão devolvidos caso o show seja adiado. Observem que o fato da oração principal que deve acontecer é este aqui, Os ingressos serão devolvidos. Este é o fato que precisa acontecer, que está na oração principal. Mas só vai acontecer, está aqui a condição. Qual é a condição? Caso o show seja adiado. A condição está na oração subordinada, sendo iniciada por uma conjunção subordinativa que expressa a circunstância de condição ou hipótese. Então, o fato aqui da oração principal só acontecerá de acordo com a condição que está aqui na oração subordinada. Sairei com você, desde que, a locução conjuntiva aqui condicional, desde que termine meu trabalho. Então está aqui a condição e o fato para acontecer, que só vai acontecer dependendo desta condição aqui que está na oração subordinada e introduzida por uma locução subordinativa. As conjunções subordinativas causais introduzem orações que indicam a causa, o motivo ou a razão do fato expresso na oração principal. São elas, porque, pois, porquanto, já que, visto que, desde que, de novo aqui agora com circunstância de causa, uma vez que, como e etc. Observem aqui os exemplos que eu coloquei. No primeiro exemplo, eu inverti a ordem aqui. Eu coloquei a oração subordinada no início e a principal depois, porque isso aí não vai alterar nada. Eu coloquei a subordinada por quê? Porque o que vai indicar se a oração é subordinada é o fato dela iniciar com uma conjunção subordinativa. Então, aqui nós temos o motivo, o dólar. Como o dólar aumentou, então o motivo aqui, o dólar aumentou. E aqui o fato, que está na oração principal, a recessão no país cresceu. Então o fato é, a recessão no país cresceu. Por qual motivo? Por causa do aumento do dólar. Agora segundo, o movimento do sem terra se expandiu. Aqui já coloquei a minha oração principal na frente. E agora vem a oração subordinada, porque não houve acordo com o governo. Então a primeira oração aqui vem mostrando o fato. O movimento do sem terra se expandiu. Qual o motivo? Qual a razão? Porque não houve acordo com o governo. As conjunções comparativas iniciam orações que estabelecem uma comparação com o elemento expresso na oração principal. São elas, como, que, do que, menos que, maior que, menor, do ou que. Pode ser menor do que ou menor que. Observem aqui nos exemplos, A sala era ampla como uma pista de dança. Observe que aqui está estabelecendo o que? Uma comparação com o elemento expresso na oração principal. A sala era ampla como uma pista de dança. Então está comparando. Seus pés eram maiores, pode ser do que ou que apenas. O sapato está aqui estabelecendo uma comparação. As conjunções conformativas introduzem orações que expressam uma ideia de conformidade ou acordo em relação a um fato expresso na oração principal. São elas, conforme, como que seja equivalente a conforme, consoante, segundo, entre outras. Observem aqui os exemplos, Segundo revelam as últimas estatísticas,
diminui a mortalidade infantil no país. Eu iniciei a minha frase aqui com uma oração subordinada. Por quê? Porque eu introduzi aqui com uma conjunção subordinativa, neste caso conformativa, segundo. E aí temos o quê? Uma ideia de conformidade em relação a um fato expresso na oração principal. Que o fato expresso na oração principal está aqui, na oração principal. Observe o segundo exemplo agora. Os países do Mercosul farão um novo acordo, como a imprensa divulgou. Aqui eu já coloquei a minha oração subordinada depois. Temos aqui uma conjunção subordinativa conformativa introduzindo esta oração subordinada. Como aqui tem o mesmo sentido de conforme. E aqui nós temos uma relação de conformidade com a oração principal, que é esta aqui. As conjunções consecutivas iniciam orações que indicam consequência ou efeito em relação a um fato expresso na oração principal. São elas, a conjunção que combinada com palavras tais como tanto, tal, tão, tamanho, combinada, certo? Também as conjunções de sorte que, no caso aqui as locuções conjuntivas, né? De sorte que, de forma que, de maneira que, de modo que. São locuções conjuntivas consecutivas. Observem aqui nos exemplos, Tamanho foi o susto que desmaiou. Observem aqui a oração principal. Temos aqui uma palavra, tamanho, que eu coloquei aqui. E temos aqui na oração subordinada a conjunção que. Então, o que vai vir combinado com esses tipos de palavras. Tamanho, tão, tanta ou tanto. Então, temos aqui, que desmaiou. Há aqui uma relação entre um fato que foi expresso na oração principal. Então, o fato qual foi? O susto, que foi grande, né? Tamanho foi o susto. E aqui o efeito, ou a consequência, o desmaio. Que desmaiou. Introduzi aqui a minha oração subordinada com uma conjunção subordinativa consecutiva. Ontem estive tão doente, tão doente, de modo que não saí. Então, nós temos aqui, na oração principal, a palavra tão, que vai combinar com a locução conjuntiva, aqui consecutiva, de modo que. Então, na minha oração principal, eu tenho um fato expresso aqui, que foi de estar doente, tão doente, e aqui a consequência, que foi não sair. Agora prestem atenção nas conjunções concessivas. Vejam só, elas iniciam orações que indicam um fato contrário é uma concessão, ao expresso na oração principal, porém insuficiente para impedir sua realização. Vamos ver aqui quais são elas, Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, a não ser que. São locuções conjuntivas concessivas. Vamos entender melhor o que acontece com os exemplos aqui, Ele não concordará com isso. Temos aqui um fato expresso na oração principal. Ele não concordará com isso. Agora vem aqui, com minha locução conjuntiva concessiva. Por mais que você insista. Então, o que nós temos aqui, iniciando a minha oração com uma conjunção, uma locução conjuntiva concessiva. O que aconteceu aqui? Eu tenho um fato contrário a este aqui. Porém, este fato aqui, que está na outra oração, essa subordinada, não vai impedir a realização deste que está na oração principal. O que está na oração principal é o quê? O fato da pessoa não concordar com algo. E na outra oração, que é a subordinada, eu tenho o quê? Uma insistência. Então, por mais que você insista, isso aqui não vai deixar de ser realizado. É isso que quer passar as conjunções, querem passar as conjunções concessivas.
Observem outro, ó. A plantação está de pé. Aqui é o fato que está expresso na oração principal. Agora observem só, estou iniciando a minha oração subordinada com a minha locução conjuntiva concessiva. Ainda que não chova há meses. Então tenho aqui, ó, um fato contrário a este aqui. Este fato que está na oração subordinada não vai impedir que o fato que está na oração principal aconteça. As conjunções ou locuções conjuntivas finais iniciam orações que expressam ou apresentam uma finalidade em relação ao fato expresso na oração principal. Observe aqui quais são elas, ó. Para que, a fim de que, porque, com o sentido de para que e que. Temos aqui um exemplo, vejam só. Falei-lhe com bons termos. Ó, com qual finalidade? A fim de que não se ofendesse. Então, temos aqui o fato expresso na oração principal e a finalidade que está na oração subordinada, né? Que é iniciada por uma locução ou conjunção final. Vamos lá. Temporais. As conjunções ou locuções conjuntivas temporais iniciam orações que indicam o momento ou o tempo, a época em que certo fato acontece. São elas, ó. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, desde que, enquanto. Temos aqui o exemplo. Não o vejo desde que esteve em minha casa no ano passado. Observaram? Então temos aqui a locução conjuntiva temporal, indicando que o momento em que um certo fato aconteceu. Agora vamos para as conjunções ou locuções conjuntivas proporcionais. Elas iniciam orações que indicam simultaneidade ou proporção em relação a outro fato. São elas: a proporção que, a medida que, enquanto, etc. Vamos observar no exemplo, ó. O medo das pessoas crescia à medida que o temporal aumentava. Observem que a minha locução conjuntiva proporcional, dando a ideia de que este fato está acontecendo ao mesmo tempo que esse. O medo das pessoas crescia à medida que o temporal aumentava. Então é algo simultâneo, que acontece ao mesmo tempo, tanto este fato quanto este. Agora observem só, gente. Até agora nós estudamos as locuções ou conjunções subordinativas adverbiais. No início, eu expliquei que as conjunções subordinativas subdividem-se em duas, as adverbiais e as integrantes. As adverbiais nós estudamos até agora, proporcionais, terminou aqui. Por quê? Porque sempre vão indicar uma circunstância, por isso que são adverbiais. E o outro tipo, são as integrantes. Estas não vão indicar circunstância alguma. Elas apenas vão introduzir orações substantivas que funcionam como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, como complemento e aí por diante. Observem aqui os exemplos, ó. Espero que me visite. As conjunções integrantes são duas, que e se. Daí elas sempre vão introduzir orações substantivas. Então eu posso fazer aqui, ó, o quê? Espero que me visite. Espero sua visita. Verifique se a água está sólida. Verifique a solidez da água. Então ela serve para introduzir orações substantivas com funções de sujeito, objeto direto e por diante. Bem, espero que a aula tenha ficado clara para vocês e na próxima aula nos veremos com interjeições. Até lá!